Ninguém merece começar a sexta-feira de uma forma pesada, de uma forma triste. É por isso que hoje eu dediquei a separar algumas coisas que têm uma pitadinha de bom humor. Seja uma tiração de onda, ou seja simplesmente delírio de uma pessoa ou de outras pessoas. Mas eu quero trazer coisas, notícias obviamente de cunho político, notícias que têm a ver com a política nacional, mas que tragam essa pitada que talvez, e só talvez, nós brasileiros é que tenhamos em todo o mundo. Mas antes da gente entrar nisso, caso você não me conheça, muito prazer, meu nome é Vitor Vieira e esse é o Sem Arrodeios do Folha em Foco. Começando pelas postagens do Twitter que eu estava passando e me deparei com essa aqui. Todos os dias vamos publicar um vídeo do Bolsonaro até que ele esteja livre novamente. 66 dias como preso político, refém do STF e censurado. Libertem Bolsonaro. E vamos ver aqui um pouquinho desse vídeo que a pessoa postou. Bem, bom dia a todos. Como eu tenho mostrando ao longo das minhas viagens, onde eu pergunto. Aqui, por exemplo, é o quarto dos meus assessores especiais. Eu estou aqui em Resende. Daqui a pouco tem um evento na Crime das Agulhas Negras. Eu quero só que você preste atenção nesse alcance aqui. Um vídeo completamente datado, em que quando ele era presidente, 2.000 retweetadas, 7.000 curtidas. Meu Deus. Aqui é o meu quarto. Vamos lá, acabou de ver o meu quarto. A visão panorâmica aí. Enfim, blogueiragem barata para mostrar o quanto ele é um homem simples e quanto ele talvez não tenha luxo. Bom, pelo menos é isso que eu estou interpretando aqui. E você fica pensando, o que é que faz uma pessoa em sã consciência, em consciência minimamente saudável, achar que esse tipo de conteúdo vai fazer qualquer pressão popular para que Bolsonaro seja descondenado, né? A gente não pode usar outro termo. Ele foi condenado por tentativa de golpe. E o que faz pior ainda? Mais de 2.000 pessoas deram essa retweetada, mais de 7.000 pessoas curtirem. E aí a gente tem que ir no cerne da questão de toda loucura, que é quem? Obviamente, a família Bolsonaro. E eu me deparei com isso aqui e, apesar de já esperar esse tipo de coisa, eu não deixo de me surpreender. Pode ter certeza. Bolsonaro é candidato em 2026 e a direita vai varrer o lulismo da presidência. Puro suco da loucura, puro suco de nós nos interessamos única e exclusivamente falar com a nossa bolha. Vamos ver o que o 01 anda falando por aí. Eu acho que só quem vai poder te responder o que é que vai acontecer se o Bolsonaro não for candidato é o próprio Jair Bolsonaro. Que, mais uma vez, eu insisto, eu acho que, né, em algum momento a gente tem que voltar para a normalidade, né? Até foi o que falou aquele editorial da Folha de São Paulo. Agora que a gente já enterrou o Bolsonaro vivo, a gente pode voltar ao normal, né, o Supremo. Vamos parar de perseguir, né, e praticar esses excessos que eles estão praticando, que já conseguimos o que a gente queria. Então, eu espero que essa normalidade, de fato, retorne ao Supremo, porque, né, eu tenho ouvido falar muito também, essa conversa de cafezinho ali de plenário, que o Alexandre de Moraes tinha procuração dos demais ministros do Supremo para fazer as barbaridades que ele fez, só até aqui. Vamos ver se daqui para frente, né, eles voltam ao bom senso e voltem a ser juízes para que retirem essa procuração dele. Então, assim, tem os governadores que estão se colocando, são de partidos diferentes. Eu acho que lá na frente a estratégia que a gente vai ter que ver, vai ter que alinhar. Talvez até seja bom ter vários candidatos para discutir melhor, para ter um segundo turno ali onde eu tenho certeza que nós vamos ganhar. Desse cenário todo de incerteza, a única certeza que eu tenho é que o Lula não será mais presidente a partir de 2027. Porque a centro-direita não vai perder essa eleição, com qualquer nome indicado pelo presidente Bolsonaro. Você simplesmente não sabe qual é a estratégia, porque você pisca uma vez e a estratégia é: não podemos dividir. Bolsonaro é o único candidato possível para vencer Lula. Você pisca novamente. Não, talvez seja bom a gente pulverizar a questão de candidatos, porque isso vai nos dar certeza de que Lula vai ser varrido da política nacional.
E esse sonho de loucura vai se perpetuando e é o que faz com que pessoas como aquela primeira moça bolsonarista que fez aquela postagem faça aquele tipo de postagem achando que ela vai ter alguma relevância nacional para ajudar com que o capitão seja solto, porque no mundo deles encantado, ele é um preso político que tentou salvar a pátria. Mas aí, falando de governadores, né, que estão aí ajudando nessa luta, vamos aos memes, porque o melhor do Brasil sempre, gente, sempre é o brasileiro. Memes associam Tarcísio ao jogo do Tigrinho após atuação pela derrubada da MP do IOF. E aqui, caso você não esteja acompanhando as notícias nacionais, teve a derrubada dessa MP, que basicamente queria taxar bancos, betes e bilionários. E aí o trabalho de campo que o Tarcísio fez, junto com o Sóstenes Cavalcante, fez com que essa pauta, essa MP, fosse retirada de pauta e fez com que o governo perdesse o prazo de votar nessa MP. Ou seja, o governo não vai poder tributar. Não é a população brasileira repetindo. São bancos, são betes e são bilionários que acabam sendo banqueiros e donos de cassinos online. E ele basicamente fala aqui da questão do Centrão e fala de um vídeo em que Tarcísio publicou hoje nas redes sociais reclamando, dizendo que era baixaria que o PT estava fazendo. Ele inclusive manda Haddad se respeitar, dizer: Haddad, se respeite, paciência tem limite, já tem algumas semanas que o PT, que você e o PT tá tentando me desmoralizar, você tá tentando sujar a minha imagem, vamos trabalhar, eu tenho muita coisa, tenho mais do que fazer. E aí depois, até num discurso, ele começa a falar contra a SMP, né? Ou seja, nem numa fala de 1 minuto ele consegue manter o discurso linear, mas o ICL Notícias fez um recorte perfeito, que ele reclama e logo depois tem o Sóstenes Cavalcante, falando desse reconhecimento. Vamos ver. Agora o PT quer me acusar de ter trabalhado para evitar que o governo cobre mais impostos da população. Eu quero agradecer alguns governadores que trabalharam muito esta noite. Governador Tarcísio do Estado de São Paulo, governador Tarcísio do Estado de São Paulo, governador Tarcísio do Estado de São Paulo. Bom demais, diga aí. E tem que botar 3 vezes mesmo, para ele pedir gol no Fantástico. E aqui vem... vem todas as montagens aqui. PCC, apostas, metanol, pedágio, né? Aqui ele, o que deu a capa da matéria, ele abraçado aqui com o Tigrinho, tá até mais gordo, né? Depois que você senta na mesa com o Tigrinho, você até ganha mais, fica mais volumoso. O pedágio, que é uma coisa que é muito, muito polêmica no governo do Tarcísio, né? Free para o Tigrinho e flow para o povo de São Paulo. 37 novos pedágios nas rodovias de São Paulo até o fim do ano e menos cobrança para bets, bilionários e fintechs. Lembrando que o PCC só conseguiu operar no Brasil graças às fintechs, que agora estão livres de pagar essa taxação. Mais um aqui, e é isso aí, gente. E, obviamente, a gente vai para o lado do sensacionalista, que é perfeito. Eles têm umas tiradas muito boas. Vamos começar um pouquinho com o internacional. Tem essa aqui, sensacionalistas, Trump tira visto de jurados do Nobel da Paz, né? Que ele estava com altas expectativas de ser o novo Nobel da Paz por causa do conflito entre Israel e a Palestina ali na faixa de Gaza. Obviamente ele não ia ganhar porque não faria sentido nenhum. A gente sabe que tem muito lobby, a gente sabe que tem muita campanha nessa questão de receber o Nobel, mas seria um absurdo sem nenhum tamanho se o Trump ganhasse, porque a gente sabe muito bem que esse conflito ele só foi potencializado dezenas e dezenas de centenas de vezes simplesmente pela atuação do próprio Estados Unidos através do governo de Israel. E temos essa outra aqui, sensacionalista. Aprovação recorde de Lula faz Bananinha ser eleito marqueteiro do ano. E apesar, obviamente, de ser uma brincadeira, isso não deixa de ter um fundinho de verdade, porque é através do Bananinha
que a gente percebe que Lula tem disparado nas pesquisas e fez com que a rejeição basicamente ali encostasse na aprovação, despencasse para encostar na aprovação do governo, que estava 17%, isso mesmo, 17% de diferença entre um e outro. Então, Bananinha, apesar dele não ter recebido esse título de marqueteiro do ano, ele merece demais. E vamos para essa outra aqui. Trump, aproveitando que a gente estava falando do Laranjão, sobe o tom contra a China e ameaça levar tarifas do país por controle de terras raras. O que é que isso tem de engraçado? Bom, o Trump sendo o Trump, e aí eu quero separar uma parte aqui que ele coloca da fala. Coisas muito estranhas estão acontecendo. Primeiro, só para você entender, ele disse que vai aumentar as taxas, que ele iria se encontrar com os comandantes chineses, e aí de repente ele, não vou mais não, porque coisas muito estranhas estão acontecendo na China. Eles estão se tornando bastante hostis e enviando cartas para países ao redor do mundo, afirmando que querem impor controles de exportação sobre todos os elementos de produção relacionados às terras raras. Praticamente qualquer outra coisa que possa imaginar, mesmo que não seja fabricada na China. E você me pergunta, o que seria essa questão de elementos... Aqui, cadê? Elementos de produção de terras raras. Aí, se você fizer uma pesquisa, o que seriam esses elementos? Os elementos de produção, vamos botar aqui, ó. Os elementos de produção relacionados às terras raras são, principalmente, o disprósio, DY, o térbio, o neodímio e o praseodímio, que são, agora aqui a parte mais importante, que são essenciais para ímãs potentes usados em motores de carros elétricos. Usados para outras coisas também, mas motores de carros elétricos. E aí, o que eu queria trazer com isso? Vem a parte engraçada, que é... Todo mundo tem aquele medo do que Lula pode fazer, de quando ele se encontrar com Trump, que ele estica a corda demais e que ele não tem noção de que esse encontro pode ser um grandíssimo fiasco. E logo depois que o Trump disse que a China está querendo impor esse tipo de controle por, inclusive, coisas que se fabricam, carros elétricos, o presidente Lula recebe uma comitiva chinesa e simplesmente inaugura a primeira fábrica da BYD no Brasil. Montadora vai gerar 2.000 empregos até novembro. E eu quero que você escute aqui só uma parte desse representante chinês, quando ele fala dessa parceria com o país, com o nosso país. Na China, o tofu, né, feito de soja e também carne bovina, vem das terras brasileiras. E no Brasil, cada vez mais marcas chinesas estão transformando o cotidiano dos brasileiros com tecnologia. Esse cenário fala muito mais alto sobre nossa parceria do que qualquer número. Ou seja, Lula não está nem aí de firmar cada vez mais parcerias com a China, por mais que isso, para muita gente, pudesse ser um sinal de que a conversa com Trump pudesse babar. Porque a gente sabe muito bem que Trump tem esse joguinho infantil. Você é meu amigo, se você for amigo do meu inimigo, eu vou tratar você também dessa maneira. Só que aí, o Lula também, de ontem para hoje, soltou esse vídeo aqui através do canal Gov e do EBC nas redes sociais. Bora assistir. E disse para mim, Lulinha, pintou uma química entre nós. Vamos conversar, vamos discutir, sabe? E é bom que pinta uma química mesmo, porque eu sei gostar de gente. Eu não sou daqueles que acham que tem ser humano 100% mal. Eu não sou daqueles que acham que tem 100% bom. O que a gente precisa é aprender, extrair das pessoas o que elas têm. Nós temos que aprender a gostar das pessoas, sabe, do jeito que a pessoa é e não do jeito que a gente quer que ela seja. O que acontece... Ou seja, ele não tá nem aí. Vai continuar fazendo, sim, parcerias com a China,
vai começar a fazer parceria com os Estados Unidos, independentemente do que digam que acha que pode acontecer, independentemente do que o Trump pensa, independentemente do que a galera, os chineses, o partido chinês pensa também. E, obviamente, eu não poderia deixar de encerrar esse vídeo com a aposentadoria, com o discurso de aposentadoria de Barroso, que no finalzinho já ele faz uma menção para Lula e para Dilma, desde quando ele foi nomeado, né, pela presidenta Dilma Rousseff. Vamos assistir só essa partezinha. Por fim, sou grato à presidente Dilma Rousseff, que me nomeou para o cargo da forma mais republicana possível, sem pedir, sem insinuar, sem cobrar, e ao presidente Lula, por sua firme defesa do tribunal quando esteve sob ataque. Com altivez, mas sem bravatas, cumprimos com honra nosso dever e o nosso destino. A história nos dará o crédito devido e merecido. A história nos dará o crédito devido e merecido. E com isso, a gente encerra o programa de hoje. Eu espero que você continue nos seguindo. Se você ainda não segue, se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever para não perder outros conteúdos como esse. E pelo menos dê o like, porque isso ajuda demais a gente continuar o nosso trabalho. Até semana que vem. Vou indo nessa e tchau, tchau.